Gostaria de iniciar a primeira conferência. Vai ter como os seguintes oradores o Dr. Jorge Rio Cardoso, professor universitário, doutorado em Ciências Sociais, autor de vários livros, como Pais à Beira de Montaque Negros. Este ano vai ser o melhor aluno. E do secundário à universidade, com sucesso. Bora lá. Uma salva de palmas. De seguida, Dr. Paulo Gomes, professor do terceiro ciclo e ensino secundário, doutorado em Física. Doutora Joana Almeida, psicóloga clínica e diretora do Centro de Psicologia e Desenvolvimento da Póvoa de Santarém. E de seguida, Dr. Bruno Vaz, professor do terceiro ciclo e secundário e o diretor da Explicolândia Lisboa Alvalade. Geografia. Sejam bem-vindos e vamos dar início à primeira conferência de expectativas escolares e a gestão das expectativas. Agora, noutra posição. Professor, vamos começar com o professor Jorge Rio, com o primeiro tema, estratégias e métodos de estudo para melhorar os resultados escolares. Pretende-se com este tema conseguirmos verificar e estudar temas que sejam importantes nas estratégias de estudo. Por isso, passarei a palavra ao professor Jorge Rio para iniciar. Muito obrigado. Queria, antes de mais nada, agradecer o amável e honroso convite para estar aqui, mais uma vez. Eu estava a ver aqui o vídeo e eu próprio já estava cansado de ver, não é? Parece quase aqueles teatros da aldeia em que, pronto, há pouca gente a querer fazer teatro e aparece um com esse ataque na cabeça, depois aparece com um chapéu, mas é sempre o mesmo ator. E pronto, mas eu tenho todo o gosto em associar, enfim, a imagem que possa ter, digamos, a esta causa, porque realmente isto é um conjunto de boas vontades, não há aqui dinheiro, não há nada, portanto é apenas respeito mútuo. E realmente eu acredito muito no trabalho que a Explicolândia tem feito em prol da educação. Deixem-me só fazer um conjunto de cumprimentos, que não vou depois repetir, mas já aqui um conjunto de amigos que eu muito prezo. Começava pelo Francisco Arvido, enfim, temos várias paixões, mas uma delas, para além da educação, é o atletismo, e portanto é um grande amigo. Complementar o professor António Marcelino, quem tenho o maior respeito profissional, a Tânia Portela, a professora Teresa Paula Marques, uma grande amiga também, que já vão ter a ocasião de ver aqui nos painéis, e saudar os meus colegas de mesa. E a pergunta é mesmo era, eles não se estudo, não é? Eu estou brincando. Aliás, eu não sei se repararam, eu penso que seria um acidente de trabalho, assim cedo da cadeira, ia logo cair. E saudar os meus sogros, evidentemente. Mas é um conflito familiar. Não, em relação aos métodos de estudo, o grande problema é que há muitos. E o professor Vítor Palma, peço desculpa, ainda por cima, eu comecei este mês a aprender a tocar bateria. E o professor Vítor Palma, que foi tão generoso, disse: no próximo festival eu vou lá estar. E eu agora, ainda por cima, estava a contar esta gafa, que já ia, claro, ser despedida para poder. Não, eu sei, estou a brincar. Há muitos alunos que não sabem sequer estudar. Eu, enfim, geralmente sigo o meu caso, não é? Eu comecei por ser um péssimo aluno, com provas dadas nesse campo, estudei 2 vezes, naquilo que era a 4ª classe, na altura, agora 4º ano, e depois no 7º ano. E não havia um grande interesse na escola. Mas também não sabia muito bem o que era isso de estudar. Ontem estive numa conferência em Boticas, uma coisa inédita para mim, porque estive com meninos do 2º, 3º e 4º ano, do 4º ano já tinha estado, mas do 2º e 3º não. E estava-lhes a tentar explicar o que era isso de estudar, e há muitos que evidentemente não sabem, porque reparem o contraditório que
Nós explicamos, enfim, aulas de português, de história, de matemática, enfim, faz todo o sentido que existam, mas não há uma disciplina, seja em que nível de ensino for, que ensine como é que organizamos o estudo, como é que, aliás, que é a questão que está aqui posta, não é? Que métodos de estudo, e portanto, como todos nós somos diferentes, nem todos aprendemos da mesma maneira, nem ao mesmo tempo, e por isso seria natural que se explicasse às crianças como é que elas podem organizar o seu estudo. Porque muitas das vezes o que acontece é essa falta. Em relação aos alunos, pronto, aquilo que eu tenho feito e dei o nome ao método, que é o método de ser bom aluno, bora lá, para ser chamativo e digamos, fazer um apelo ao público-alvo, eu tenho procurado mostrar como é que eles se podem organizar em termos dos seus apontamentos, como é que podem, digamos, ter a certeza se estão por dentro das aprendizagens ou não. Procuro também, com o método, inovar no sentido de ser criativo, ou seja, para além daquilo que ensinam mais e eu consigo, a partir dali, deduzir C e D. Portanto, ou seja, como já um autor disse, mais do que uma cabeça cheia, está cheia de conhecimentos, interessa uma cabeça que saiba pensar. Há pessoas de uma inteligência, eu diria, rara, que não têm, digamos, nenhuma formação académica. E, portanto, aquilo que interessa, e as neurociências hoje em dia falam muito sobre isso, não é? É que alguém que tenha espírito crítico, que saiba organizar o conhecimento, porque quando nós falamos no êxito das pessoas, a maioria dos estudos procuram responder isto, porque as pessoas têm sucesso. E pensava-se que podia ser o coeficiente de inteligência. E o coeficiente de inteligência tem uma coisa muito pouco poética, é que seja alto ou baixo, é mais ou menos, digamos, invariável ao longo da vida. Não é a escola que o faz alterar. Ao passo que os outros 80% têm a ver com a inteligência emocional. E essa, sim, pode ser trabalhada na escola, pode ser trabalhada a nível pessoal e, digamos, é qualquer coisa que é muito importante. Eu, nos estudos que fiz sobre o sucesso escolar e que tenho vindo a fazer, procurei identificar por que motivo é que os jovens têm sucesso. E um deles é exatamente a desmotivação. Ou seja, eu não vejo interesse nenhum, porque é que eu vou investir o meu tempo, a minha paciência, a minha atenção numa coisa que eu realmente detesto. Não é? Porque a escola às vezes também tem um problema, é que é muito boa a dizer onde é que os meninos estão mal, não é? Até a sublinhar primeiro, mas não é assim tão boa a detectar as suas potencialidades, as suas virtualidades, não é? E aqui entramos, eu estou aqui a tocar muito no campo aqui da minha estimada amiga Teresa Paula Marques, eu aliás até digo que sou um psicólogo frustrado, não é? Que nunca tive categoria para ter uma licenciatura nessa área, apesar de ler bastante. Mas há 8 tipos de talentos ou de inteligências, não é? Como dizia Gardner, e a escola às vezes valoriza uma ou duas delas, não é? Portanto, há algum jovem que tenha talentos nas outras, se calhar vai ser um mau aluno, se calhar vai ser apontado a dedo, vai tirar autoestima, quando na realidade pronto, tem essas potencialidades. Mas realmente possuir métodos de estudo é muito importante. E aqui os tempos de explicação, nomeadamente a Explicolândia, ajuda de sobremaneira nesse aspecto. Porque nós não nascemos a ter métodos de estudo, não é? É preciso, digamos, que nos ensinem, tal como nos ensinaram, enfim, a falar, a andar, etc. Não é uma coisa, digamos assim, inata. E quando ensinamos, apesar de nós andarmos todos da mesma maneira, e falar mais ou menos é a mesma coisa, mas os métodos de estudo são diferentes de acordo com as características de cada um. E é isso que às vezes procuramos passar aos alunos, não é? Alguns às vezes até conseguem aprender mais, melhor, conseguem até aprender no meio da maior confusão e barulho, outros precisam de silêncio. Portanto, quer dizer, as competências de cada um são muito variadas e é isso que temos que descobrir para tirar o máximo potencial de cada aluno. Não por comparação com os outros, mas por comparação com ele próprio. E também vincar uma coisa, quer dizer, as notas são importantes, com toda a certeza, ter um método é importante para ter essas mesmas notas, mas nunca esquecer que antes das notas vêm os valores, não é? Interessa que ele seja uma boa pessoa, não é? Se chegar a pessoa catedrática, ok, ficamos todos contentes, mas interessa-me antes disso que ele seja um bom pai, uma boa mãe, que viva a cidadania, não é? Vimos todos os escândalos financeiros, aqui em Portugal, levaram bancos à falência e por arrasto quase levavam a própria economia portuguesa, e não houve nenhum deles que eu me lembro que fosse mau aluno, não é?
Eram todos fantásticos. Faltou ali qualquer coisita, não é? Tem valores e assim, depois felicidades e tal. Mas, quer dizer, isto só para dizer que realmente as notas é uma parte do problema, não é? Mas temos que ter sempre alguma cautela, porque a escola tem que passar estes valores, não é? Quando nós vemos alguns destes vídeos em que eles se filmam mutuamente a agredirem-se, etc., isto é inteligência emocional, cá em baixo, não é? Aliás, eu acho que a escola, e hoje em dia não há desculpa para que não tenha essa oferta, digamos, deve apresentar formação ao nível da educação emocional, não é? Ou seja, a identificação das emoções e a gestão dessas emoções. Acho que é fundamental para haver, evidentemente, motivação e, portanto, a motivação já não vem de fora, vem de dentro da própria pessoa. E isso é importante, claro, nos jovens, nas crianças, mas é importante também em nós, adultos. Eu acho que estou a exagerar, não é? Eu sou entusiasta de Nós, agradeço professores por falar, nós, ao longo dos anos, não é? Verificamos, e em particular nos últimos 2 anos, com base na nossa experiência, que é muito detalhada, porque conhecemos a realidade dos alunos, dos pais, e conhecemos, e verificamos que cada vez mais há uma necessidade de resultados imediatos. E isso é um ponto que às vezes é complicado, porque a educação não é imediata. Isto é um processo que leva algum tempo, que tem que ter uma estratégia e que é importante também alguma paciência. E é algo que nós verificamos. Nesse sentido, gostava que o professor relativamente nos indicasse alguma estratégia de estudo, método, em concreto, para que os alunos no final do dia, por exemplo, chegassem a casa e conseguissem organizar o seu estudo. Sim. Bom, eu estava a tentar não vos aborrecer, não é? Mas o método em concreto baseia-se em 4 grandes pilares. No primeiro pilar nós temos a organização dos apontamentos, e aqui na organização dos apontamentos, aquilo que eu digo aos alunos é para eles escreverem apenas de um lado da folha, e já vou explicar porque é que isto acontece desta forma, e eles têm um foco, ou seja, aquilo que eles vão buscar às aulas é para pôr ali naquelas folhas. As folhas são alimentadas também por apontamentos do livro ou outras pesquisas, depende aqui um bocadinho do ciclo de estudos. Depois há aqui uma parte muito importante, e que vem novamente da psicologia, que é a ideia de mapa mental. É claro que quando eu estou a falar com os alunos e a tentar passar-lhes os métodos de estudo, não digo que é um mapa mental, mas é uma folha que está à frente daqueles apontamentos, e essa folha é uma espécie, mal comparado, uma espécie de índice daquilo que está lá dentro das folhas. Ou seja, há 4 capítulos, depois estão lá escritos os 4 capítulos. Dentro do primeiro capítulo havia definição disto, definição daquilo, depois está lá escrito. Vamos dar um exemplo, faz conta que estamos a falar de história. Qual é que foi a origem dos descobrimentos? Faz conta que há 7 origens. Qual é a origem dos descobrimentos? E está lá um 7. Isto é muito importante, porque na maior parte das vezes eles não têm, digamos, organização mental. E não tendo organização mental, às vezes começam a entrar em pânico, ou seja, quando entram para a avaliação, temos aquela sensação que todos nós tivemos ao longo da nossa vida escolar, fazemos estudar e parece que estão em branco, não é? E é sempre um bocadinho esta ideia. E isto permite que ele em 4, 5 minutos percorra toda a matéria. E, portanto, o que se diz também da psicologia é que ao cérebro reptiliano, em que vem de réptil a palavra, não é? Em que as nossas sensações de insegurança vêm ao de cima. E quando isso acontece, não vale a pena tentarmos pensar sobre a matéria, porque não conseguimos ver nada de forma clara. Enquanto não tivermos forma de nos acalmarmos, não é? Não vamos conseguir pensar. É como se tivéssemos ali um cofre cheio de dinheiro, mas não temos a chave. Quer dizer, e, portanto, enquanto não tivermos essa chave, e aqui nós temos formas de nos acalmar, e esta folha ajuda muito, porque eu consigo, como eu disse, em 2 ou 3 minutos percorrer a matéria toda. Depois, claro, o que o aluno deve fazer é, depois de ter tudo ali, reparem, já não há post-its, já não há folhas soltas das aulas, o livro também já é dispensável, não é? Eu tenho ali tudo e é aquilo que eu vou trabalhar.
É claro que depois há de haver uma leitura concentrada, é claro que depois há aqui técnicas, quando eu estou a ler qualquer coisa, eu tenho que imaginar aquilo no real, se é uma cena histórica, depois eu imagino aquilo a acontecer, uma rainha, 3 princesas, o que for, ou seja, num local em que eu tenha estado ou não, estão a falar de alterações climáticas, se calhar imagino fábricas a poluir ou glaciares a derreter, portanto é muito importante eu imaginar aquilo a acontecer. Isso só ocorre quando eu realmente estou concentrado. Depois de fazer essa leitura e fazer eventualmente um ligeiro sublinhado, passamos a um segundo pilar, dos tais 4 que eu falei. E aqui eu tenho que ter alguma certeza se sei ou não o que é que está naquelas folhas. Já fiz a tal leitura, claro que eu sei o que é que está lá. E aqui é que vem a diferença entre os alunos. Ou seja, uma das técnicas, há 3 técnicas que eu ponho à disposição deles, uma delas, que todos provavelmente usamos na nossa vida escolar, é imaginar que estou a dar uma aula. Eu vou imaginar que estou a dar uma aula. E, portanto, pode não estar ali ninguém, eu vou falar sobre aquilo. É claro que, qual foi a origem dos descobrimentos? Ok, se calhar lembro-me de 4, faltam 3, vou pôr aqui uma nota que há 3 que não me estou a lembrar. E assim sucessivamente. Portanto, fico a saber se sei ou não o que é que está ali naquelas folhas. Uma segunda técnica que eu utilizava particularmente era a técnica da folha em branco. Eu pegava em folhas em branco e começava a escrever sobre aquilo. Isto tem a vantagem de ser muito parecido com a avaliação de um teste escrito. E, portanto, eu ia deixando uns espaços, não é? Quando não lembrava de alguma coisa, depois voltava atrás, respirava fundo, etc. Pronto. E depois ia confrontar essas folhas que agora já não estavam em branco com aquilo que era a realidade, não é? Se me tinha enganado, etc. E, portanto, aquilo eu depois via, isto faz parte da minha natureza, via aquilo em termos de percentagens. Eu fui muito marcado pelo atletismo, dos tempos, do cronómetro e tal, e portanto aquilo entusiasmava, pelo 70%, ok, a próxima vez a ver se chega aos 80%. Não, tentava levar aquilo numa brincadeira, não é? Porque para mim era mais fácil de interiorizar aquilo. A terceira técnica é, em vez de falar, dar a aula, em vez de escrever, folha em branco, eu apenas pensava. E há muitos meninos e meninas que às vezes pensam melhor quando se estão a mexer. E, portanto, podem estar lá numa volta de casa, na rua, e estão a pensar sobre aquilo. Eu utilizava muito porque aquilo acalmava-me um bocado, não é? Na medida em que me mexia. E pronto, só que isto hoje em dia já é muito pouco, eu estar a reproduzir qualquer coisa que me falar, não é? Pronto, quer dizer, às vezes até posso estar a falar sobre aquilo sem as aprendizagens serem ainda muito profundas. E é por isso que passamos ao terceiro pilar. E no terceiro pilar eu vou levantar questões sobre a matéria. Para que é que isto serve? Onde é que isto se aplica? Como é que isto será daqui a 10 anos? Estão a falar dos Lusíadas, faz conta, eu posso pôr uma questão. Então, e se o Luís de Camões tivesse nascido hoje? O que é que ele tinha de positivo para elogiar o que é ser português? Não posso levantar imensas questões fora da caixa, como agora se diz, puxar pela imaginação, pela criatividade. E é aqui que eu vou utilizar a tal parte da folha que eu disse para deixar em branco. E isto, digamos, faz com que o aluno tenha puxo por uma coisa que é das coisas mais importantes que eu acho do ser humano, que é a criatividade e a imaginação. A nossa escola está muito focada em coisas objetivas, foi uma escola que procurou chegar a toda a gente, uma escola democrática, plural, universal, e é por isso que se diz que agora há muito barulho às vezes entre as salas de aula. No meu tempo não era assim, no meu tempo havia respeito. Pois é. Mas no tempo deles não estavam lá todos, não é? E eu quero que estejam lá todos, não é? Não há meninos que possam ficar, ou meninas que possam ficar excluídos da escola. E o que é que temos que pagar? Isto é um bocadinho de ruído, não é? Mas eu prefiro o ruído do que não ter lá todos, não é? Ter só meia dúzia. E por isso, mas o que eu queria dizer não era isto, foi umas frases bonitas, eu sei, mas é dizer que a escola tornou-se muito objetiva. Muito à base da nota, do passa, não passa, de grelhas de avaliação, e esta objetividade foi um bocadinho para prestar contas às pessoas. Porque é que aquele não passa e este não passa? Porque é que aquele tem mais? Não é por ser filho de quem é? Não. Há aqui critérios objetivos. Mas hoje em dia, meus amigos, o mundo, a maioria das coisas são subjetivas, não é? O amor é uma coisa subjetiva, quem é que ama mais, não sabemos, não é? Não há nenhuma métrica, não há nenhuma medição, a amizade, a solidariedade, todos estes aspectos que são fundamentais na vida de hoje, não é? São, digamos, é uma parte subjetiva do conhecimento. A poesia, por exemplo, é muito maltratada na escola. Porquê? Porque é subjetiva, não é? Porque é que eu vou pôr aqui na grelha de avaliação, não é? Mas vou dizer que está mal, porque há dificuldade, não é? Então nós tentamos, às vezes, puxar o objetivo.
Porque mesmo às vezes o meu amor não conseguimos quantificar. Mas eu dei não sei o que era muito caro. Não tem a ver com o amor. Não tem. Pronto, mas estamos a tentar arranjar uma métrica, não é? Pronto, às vezes nós estamos sempre um bocadinho com essa parte. E o grande salto da escola para estes aspectos como a utopia, fantasia, criatividade, há de ser dado precisamente por uma nova escola, não é? Que consiga abordar isso sem o medo de falhar, de errar, não é? Porque hoje em dia, quando eu ponho uma grande imaginação nos testes, não é? Sou muito penalizado e se calhar tenho negativa. Vai imaginar a outra altura. Aqui na grelha não está nada disso, desculpe lá. Não é? Pronto, e realmente, pronto, mas voltando a este terceiro pilar é importante cada vez. O quarto e último é nós testarmos os nossos conhecimentos. Então vamos resolver exames de outros anos, testes, fichas do livro, as tais perguntas que nós levantamos, para que isto serve e tal, para ver se realmente estamos dentro do conhecimento. E se eles tiverem esta lógica, que é isso que lhes passo, eles vão com toda a certeza saber o que é que eu não ia fazer. Já acabei esta primeira tarefa do primeiro pilar, já estou no segundo, pronto. E aqui começam a criar rotinas que, por sua vez, se interiorizam, não é? E, portanto, eles já fazem aquilo automaticamente. Depois, uma coisa também muito importante, só para terminar, é a programação destas coisas todas. E aquilo que lhes digo, ter uma agenda, de ter um calendário de parede, é muito importante para ele saber, a cada altura, o que é que vai fazer. As sessões de estudo e também, digamos, a sua diversão. Porque às vezes os pais perguntam, mas como é que eu motivo o meu filho para o sucesso escolar? Ou para a escola? Eu digo sempre a mesma coisa. A questão está muito mal posta. Como é que eu motivo o meu filho ou a minha filha para a vida? Ele tem que estar motivado para a vida, não é para a escola, é para a vida. E dentro da vida, claro, há lá a escola, mas há muitas outras atividades, não é? Aquilo que me fez mudar um bocadinho de modo foi o atletismo, em concreto. Mas podia ter sido a música, podia ter sido as artes, o teatro, a dança, e imensas coisas, não é? Ele tem que estar encantado pela vida. Os meus amigos que aqui estão, a minha ideia de assim, já nos conhecemos há algum tempo, desde o início do painel, pelo menos, alguma vez tiveram uma ideia, assim, que vos agradou, estando num contexto não digo de depressão, mas de tristeza? Não, nós contamos tristes, não queremos ouvir ninguém, não é? Temos, pronto, o mundo voltou-se contra nós. E, portanto, o estarmos alegres, bem dispostos a viver a vida, essa é a verdadeira motivação. E então aí sim, já entra a escola, já entra uma série de coisas que são muito importantes. Agora, obrigado. Tocou num ponto, quando estava a falar de como é que compatibilizava, tinha uma agenda das várias atividades do tempo livre. Nós, na Escola Holândia, para frutos, para ajudar os pais nesse processo, desenvolvemos um plano de estudo autónomo. Este plano de estudo autónomo, na sequência das palavras do professor que tinha dito, tem a ver com uma base da Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem alguns vídeos bastante interessantes sobre os métodos de estudo, e que a ideia base é a seguinte: dependendo, a ideia é compatibilizar as várias atividades extra que o aluno tem, desde atividades artísticas, cursos ou atividades esportivas, e conseguir, a regra é a seguinte: se o aluno tiver uma tarde livre, estudar 2 disciplinas, se não tiver, estudar só uma disciplina, de modo a fazer um horário, um plano de estudo autónomo. E a ideia tem de ser uma linha orientadora do que o aluno tem que fazer ao longo da semana. Porque, no fundo, a grande dificuldade é, quando se fala que os alunos não sabem estudar, também ninguém lhes explicou, não é? E tem que haver aqui uma base. E a ideia é complementar e ter este método, que, no fundo, tem a ver com uma organização semanal, quer das atividades extras, mas também do estudo que tem que ter nas várias disciplinas. Aqui, no caso do 5º e 6º ano, é relativamente fácil, porque tem algumas cartas livres. Quando há o 3º ciclo, todos os pais que têm filhos do 3º ciclo sabem disso, são muito mais disciplinas e o tempo livre é mais escasso, e quando se tem que compatibilizar com atividades extras, é muito complicado que eles tenham um tempo de estudo. E, no fundo, vem este plano, vem na sequência do que o professor tinha falado, do 4º pilar da organização do tempo de estudo. Muito obrigado pelas suas palavras, professor. Vamos passar agora ao Dr. Paulo Gomes, que nos vai falar sobre as expectativas dos pais relativamente ao desempenho escolar dos filhos. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite para estar
aqui. Não vou fazer a listagem de agradecimentos de conhecimentos que não conheço tanta gente. Já faço parte desta equipa já desde 2007, mais ou menos. Tenho estado ausente, mas continuo por perto. E venho cá hoje falar um bocadinho na perspectiva de diretor de turno, porque não tenho filhos, portanto venho falar sobre as expectativas dos pais. No entanto, de todo, é a minha experiência como pai. Portanto, se eu disser algo mais geneira, não levem a mal, porque isto é tudo do ponto de vista de diretor de turno. Tenho uma experiência profissional em que estive quase sempre em contextos de territórios escolar de intervenção prioritária, portanto, situações um bocadinho mais complicadas. Tive 4 anos, basicamente, no melhor colégio aqui de Lisboa, portanto, estava no topo dos rankings, e agora regressei novamente aos territórios escolares, e, portanto, a minha experiência, do que eu vou falar um bocadinho aqui, engloba muito públicos diferentes, e vou falar essencialmente daquilo que eu acho que é comum a todos os públicos e todos os contextos. E, portanto, vim pedir para falar um bocadinho sobre estas expectativas e comparar com o Covid, ou com o pós-pandemia. Vou começar por aí. Porque da experiência que eu tenho tido, noto uma diferença bastante grande em relação àquilo que é antes do Covid e depois do Covid. Até à altura do confinamento, os pais eram sempre a exigência com a questão dos resultados, quer fosse desde contextos sociais mais altos ou mais baixos, havia sempre a necessidade de eu quero melhor para o meu filho. Portanto, a preocupação entrava sempre muito no caso dos contextos mais elevados. Tudo o que é expectativas, cursos de medicina, nos cursos de Direito, portanto, por aí, enquanto que nos outros era basicamente conseguir um curso. A questão, os juízes na altura estavam muito estressados por causa da questão dos exames nacionais, na altura era obrigatório fazer exames, tocando já também um bocadinho nessa questão. Os exames colocavam uma fasquia um bocadinho alta, a pressão brutal. Eu preparo alunos para exames já desde 2009, que é a disciplina do Física e Química, ou 11º ano, e muitas vezes as aprendizagens são comprometidas porque estamos essencialmente focados nos exames. Muita coisa que podia ser feita, sendo a minha uma disciplina experimental, poderia haver muito trabalho nesse sentido e não se consegue. Portanto, os alunos, por vezes, aprendem conceitos teóricos ou práticos com muita teoria, nem sempre os resultados são os melhores. Os pais ficam preocupados, é verdade, há investimentos, tentam fornecer desde as explicações, mais apoio e tudo, e realmente torna-se um bocadinho complicado. Portanto, na altura, os pais eram muito esta questão de proporcionar condições para o acesso aos cursos. Veio o confinamento, eu tive num contexto privilegiado em que os alunos tinham aulas online no horário normal, portanto, manhã à noite, era péssimo para os miúdos, estavam 8 horas sentados em frente ao computador, a ter aulas normais, portanto, houve um acompanhamento muito próximo, digamos assim, quer na relação com os professores, com os colegas, houve muito este acompanhamento. O ano passado, quando regressei ao ensino público, notei uma coisa, que foi os alunos não estão habituados a estar em contato com os outros. E, portanto, tinha uma turma de 10º ano em que eu dizia, eu não tenho turma, eu preciso de gente para falar aqui dentro. Basicamente, não tenho problemas de disciplina, por favor, falem. Eu tenho necessidade de ouvir barulho dentro da sala de aula. Portanto, esta questão que o Dr. Jorge estava a falar da participação, e este ano continuamos com o mesmo problema, continuo com a mesma turma, estou a dizer 11º ano, e ficaram fortemente comprometidas as competências relacionais dos miúdos. E, portanto, não conseguem estar nas aulas, não conseguem estar focados, estão ali, se eu puxar por eles e não dizer alguma coisa, mas nota-se perfeitamente que aquilo é por presente, metade das coisas não são ouvidas, quando chegamos ao trabalho em casa, vamos ter que trabalhar a dobrar. E aquilo que se nota é que eles não são capazes de corresponder àquilo que são as exigências. Os pais, neste momento, estão desesperados, nesta semana tive reunião de pais, e o desespero dos pais está centrado nos meus alunos, os meus filhos fartam-se de trabalhar e eu não consigo ter resultados. Portanto, neste momento, acho que as expectativas mudaram bastante, porque se havia muita preocupação de criar condições e dos alunos terem as melhores notas para entrar para a faculdade, neste momento os pais sentem uma frustração, porque veem que realmente os alunos estão exaustos, e nota-se que principalmente o 11º ano, que é um ano bastante intenso de preparação para exames, os pais todos se queixavam na reunião que veem muito trabalho, mas depois não veem resultados. Então o que é que vão fazer? Portanto, agora, neste momento, deixou de se preocupar tanto com a questão de médias de acesso, estamos mais direcionados para como é que eu vou fazer render o trabalho dos meus filhos. E aquilo que eu fui dizendo agora durante esta semana, na reunião, e da experiência que tenho, é que neste momento é preciso acompanhá-los muito perto, porque os alunos, estes jovens, acho que perderam muita capacidade de trabalho autónomo, a capacidade de persistência desistem com muita facilidade, e eu falo que a minha disciplina, que é a pior a nível nacional dos exames, é muito complicado
e não se vêem resultados imediatos. Como o Dr. Jorge falou disso agora, a questão dos resultados não serem logo. É preciso tempo para amadurecer as coisas. E estes jovens não têm capacidade disso, não têm paciência para isso. Eu acho que a questão das redes sociais tem influenciado muito, porque é tudo muito imediato, é tudo muito repentino, controla-se muito facilmente. Se eu não quero uma situação, eu mudo para outro site, se eu não quero falar com uma pessoa, eu não abro as mensagens, e isto está-se fortemente a refletir neles. Eu tive esta conversa com eles no ano passado, com essa turma da 10º ano, e disse: vocês, a questão das relações é muito mais fácil na relação online, certo? Vocês não abrem o WhatsApp, veem a notificação, veem lá a mensagem, não agravam o teor, portanto eu nem sequer vou abrir para confrontar a pessoa. É verdade, pessoal. Portanto, nas relações em sala de aula, nem sequer se tenta abordar outros. Vamos fazer um trabalho de grupo. Não é preciso podemos fazer trabalhos individuais, como se deve fazer projetos de todo o género. Portanto, aquilo que agora os pais acho que têm de tentar, não preocupar tanto com a questão das notas, porque a proposta de Carlos falar um bocadinho do que é que se poderá os pais fazer para ajudar os filhos. Eu acho que neste momento temos que ir um bocadinho atrás, não é preocupar-se tanto com os resultados das notas, mas sim criar métodos de trabalho, criar capacidade de persistência e resiliência à adaptação, porque eles neste momento não conseguem, e noto muito isso mesmo no trabalho em aula, não lidam bem com as dificuldades. Ao mínimo de contrariedade, ao mínimo de resultado que não sai aquilo que estão à espera, desistem de imediato. Portanto, a minha opinião, um bocadinho isto, não sou tenho licenciatura em área educacional, mas não faço investigação na área, portanto, é muita experiência pessoal que tenho, e desde 2009 sou todos os anos diretor de turma, lido com vários tipos de contextos, só para dizer, e sinto isto, atualmente mesmo com outros colegas que tenho falado, eu fiz o mestrado do ano passado em administração, portanto, falei com colegas de outros contextos, e toda a gente tem sempre esta necessidade, esta questão de os miúdos atualmente não conseguem tanto trabalhar em conjunto, não conseguem lidar com estas frustrações. Depois, só aqui em questão aos exames, só para que eu aqui, portanto, saltei aqui um bocadinho isto, só aqui em relação aos exames. Agora com a questão da pandemia, à partida vai continuar a não haver exames, portanto não está oficial, mas aquilo que a gente estamos a contar é que esta transição, ou esta norma transitória de não haver exames, provavelmente irá continuar. O que é que isso causou? Causou um aumento brutal das médias. Isto não é porque os exames sejam mais simples, pelo contrário, estes últimos 2 anos têm sido bastante complicados. A questão é que os exames só têm alguns, só quem quer, ou quem precisa mesmo é que os vai fazer. E, portanto, em relação aos resultados, antes havia muita gente que tinha que ir fazer, havia muitas reprovações e agora isso não acontece. O que acontece em relação aos alunos é que quem está interessado, quem precisa realmente do exame, continua no mesmo patamar. Portanto, nós se olharmos para os resultados nacionais, realmente vemos que as médias disparam. No entanto, se formos pensar, eu vou fazer o exame porque eu preciso, isto já me acontecia antes, e portanto, não há de ser por aí, a questão dos exames acho que é uma preocupação menor. A questão das médias é outra situação um bocadinho mais complicada, não é? Nós vemos que as médias cada vez disparam mais. Este ano tive a curiosidade de ver as situações e o primeiro exame, o primeiro curso, tinha média inferior a 16, estava para aí na posição 100 e qualquer coisa, portanto havia 100 e tal cursos, 120 e tal cursos com média acima de 16, mas isto também tem muito a ver com a questão de, há muitas notas, os miúdos começam a ter a pressão, que é isto que eu também noto, que é aqueles alunos que têm uma estrutura, conseguem ter bastante apoio, que é isso que eu insisto que os pais têm que proporcionar. Quem tem uma estrutura forte consegue continuar a trabalhar, consegue preparar, mesmo apesar destas adversidades, e falo do contexto do colégio que é completamente diferente, quando retornámos ao presencial, parecia quase não tinha acontecido nada. Portanto, esta sensação de que os alunos não lidam em conjunto, não conseguem voltar a trabalhar em sala de aula, no laboratório não conseguem fazer nada. Isto não foi visível. Eu ainda apanhei o período de confinamento lá, o regresso do confinamento, e notava muito mais à vontade. Porque, apesar de ser muito chato, acho que é ter estado 8 horas por dia em frente ao computador, o acompanhamento foi muito próximo. Nós tínhamos sessões de tutorial, como tivesse o diretor de turma, tinha 2 vezes por semana, 1 hora com os miúdos, só mesmo para estarmos a conversar, como eu estava a passar. Portanto, este acompanhamento foi muito importante para eles manterem sempre o trabalho. Nunca houve. Estão em casa, então não fazem isto. Não, estão em casa, têm que fazer o mesmo. A única coisa que nós prescindimos foi de trabalho laboratorial e houve alturas em que lhes propus tarefas para eles fazerem na cozinha ou em casa, o que é que seja. Portanto, houve inclusive projetos. Portanto, notei muita diferença entre o regressar desses alunos e agora aqueles que têm atualmente, por questões logísticas, da forma do público funciona de outra maneira, e portanto é mais complicado.
Nada é impossível de conseguir, portanto, eu tenho dado, embora passado para mim uma turma que conseguimos bons resultados no final do ano, só que o trabalho é muito mais. O trabalho necessário é muito maior. E, portanto, é preciso esforço. Se eles agarrarem, ótimo. Se não, temos de ser nós adultos a tentar que eles não desistam. Eles têm capacidades, como dizia o Dr. Jorge, os 80% é para a persistência e para a capacidade de trabalho. E se nós os ajudarmos nisso, acho que eles conseguem melhorar. Já tive exemplos com a alternativa do ano passado, as coisas começaram bastante mal e acabaram bastante bem nos exemplos. Obrigado. Obrigado, Paulo. O professor ele foi também nosso colaborador já há muitos anos e no início ainda de carreira foi um excelente professor de Físico-Química, no início também da escola. Há aqui pontos. Eu foco muito na gestão de expectativas. Como calculam os nossos centros, os pais têm expectativas elevadas e muitas vezes são irrealistas. Porque, assim, todos nós, o mais importante é a capacidade de trabalho que os alunos têm. E o professor Paulo falou na questão das médias, que subiram bastante estes 2 últimos anos, e automaticamente aumentou a ansiedade também dos alunos e as expectativas dos pais. O que nos criou aqui situações de aconselhamento, porque cada vez mais temos que, muitas vezes, refriar expectativas relativamente a alunos. Concretamente, e faz parte da minha formação como engenheiro, eu sou muito pragmático e gosto muito. Um aluno, por exemplo, no 10º ano, consegue subir, consegue satisfatoriamente ter inglês como 3. Para o 10º ano, consegue recuperar com explicações para um 12. Mas a média dele, é uma média elevada, um 14, ou 15, ou 16. E ele quer chegar a essa média. É muito difícil, porque há algo que nós temos que perceber. Nós podemos trabalhar muito com o nosso, mas a vida é como é, nem todos podemos ter essa capacidade. E às vezes cria-se um sonho irrealista de chegarmos a patamar onde não conseguimos, e depois resulta numa enorme frustração. E cabe-nos a nós, muitas vezes nos centros, criar patamares realistas e objetivos realistas. Para lá temos que trabalhar muito, porque senão criamos uma frustração imensa nos alunos e não queremos isso. Ou seja, isso seria o ponto da gestão de expectativas, que tem muito a ver com a realidade e que se agravou dramaticamente nestes últimos 2 anos, com a menor capacidade de trabalho que os alunos passaram a ter e com objetivos ainda mais elevados, o que é complicado. Só acrescentar uma coisa. Em relação a isso, eu costumo dizer aos pais, e para não desanimar ninguém, acho que o José Carlos aqui foi um bocadinho desanimador, há sempre possibilidade de anular as disciplinas e fazer exames no final. Aquilo que eu noto em relação aos alunos é que eles no 10º ano ainda são muito imaturos. A transição do 9º para o 10º é uma coisa terrível. Eu tinha muita essa experiência quando estava no colégio, que os no 10º ano, lá para trás, e vejo agora que hoje também têm 10º ano. Portanto, eles ainda não conseguem ter resultados. No 11º e no 12º, temos sempre a nuvem negra do 10º, porque as médias são dos 2, 3 anos, e isso está sempre lá a fazer. Portanto, o que eu digo é, só no final do 12º ano é que temos que fazer contas. E, portanto, se o aluno no 10º ano correu menos bem, devido à falta de maturidade e menos capacidade de trabalho, desenvolveu essas capacidades 10º, 11º e 12º, anula-se as disciplinas, vai-se fazer exame. Portanto, há sempre um remédio para isso. Acho que temos que lhes dar aí um reforço nesse sentido, porque também se eles sentem resultados logo no 10º, porque já não vão conseguir alcançar algumas expectativas, portanto, é melhor tentar não. No final a gente conversa, não quer dizer que farta-se do princípio de ser nulo, mas podemos ser diferentes. Isto é uma opinião pessoal, não é isto como dizer mal. Não todos opiniões, e aqui no fundo estamos a ver várias perspectivas. Saliento sempre que as realidades são distintas. Todos nós, e a ideia é dar aqui uma complementaridade de experiências, que depois vocês vão analisar. As realidades são muito diferentes da forma como nós trabalhamos com os outros. Muito obrigado, Sr. Paulo. Vamos passar ao terceiro orador, o Dr. Joana Almeida, que nos vai falar da importância da motivação e das regras no desenvolvimento da criança. Boa tarde a todos. É só agradecimento, agradecer o convite. É um gosto falar sobre regras, sobre motivação. É um tema que reúne a saúde mental e a educação e eu gosto muito, faz parte da minha área, sou psicóloga clínica e
profissional, trabalho com jovens, com crianças, com os pais, e realmente gosto muito, e não foi por acaso que criámos, né? Eu e o José, as nossas empresas, criaram aqui uma ligação e uma parceria que tem sido realmente fantástico, né? Ver aqui o fruto disto. Eu organizei, e falando aqui em regras e em motivação, eu organizei aqui este tempo com base aqui em pontos, em frases que eu achei que poderiam ser interessantes de refletir convosco, e que queria partilhar e que queria realmente discutir convosco. A primeira frase que eu pensei foi: primeiro as prioridades e depois as vontades. Eu acho que isto tem tudo com regras, tem tudo a ver com rigor, tem tudo a ver com exigência, com obrigatoriedade. Muitas vezes o que eu sinto é que isto está um bocadinho trocado. Às vezes vem as vontades e depois é que vem as prioridades, ou então o que é prioridade para um é diferente para o outro. No lado da psicologia, no lado da ciência, a prioridade tem a ver realmente com a obrigatoriedade, porque aquilo que realmente é importante pode variar um bocadinho, mas na psicologia tem a ver com necessidade, tem a ver com regra, tem a ver com rotina, tem a ver com estrutura, e só depois disto estar organizado e sustentável, então depois posso dar lugar aqui às vontades e posso dar lugar aqui aos prazeres. E quando isto acontece por esta ordem, realmente o que eu sinto é que há estrutura, é que há solidez, há organização, há um planeamento, há uma antecipação, e isso nota-se nos pais, nota-se nos filhos. É completamente diferente quando isto acontece desta maneira. Muitas vezes eu ouço em consulta os pais a dizer: coitados dos filhos, não é? Já estudam, coitadinho, vou agora fazer as tarefas de casa, vou agora fazer isto, vou agora fazer aquilo. Já têm a obrigação deles, já têm o tempo deles. E eu penso, não é? Eu discuto um bocadinho com eles, um bocadinho comigo. A prioridade, as prioridades, não é? A necessidade de ter uma casa limpa, organizada, ter uma zona de conforto, de juntar isto, portanto é fundamental. Se eu tiver que acordar um bocadinho mais cedo para estudar, se tiver que me organizar, que só dá bagagem para um futuro, só dá resiliência, só dá responsabilidade, só dá maturidade. E passa por estas questões de comunicação. É muito o que eu sinto, que trabalho também com o que tem a ver com comunicação. Às vezes nós dizemos isto, né? Isto já somos nós que passamos esta mensagem. E até que ponto é que realmente somos nós que depois influenciamos muito nestas questões de motivação e desmotivação. Depois coloquei aqui outra frase em forma de questão, que também queria vos pôr aqui um bocadinho a pensar, que é: nós somos pais de problema ou somos pais de solução? E quando eu pergunto isto e quando eu digo isto, é porque eu sinto os jovens e as crianças como fruto, como reflexo, como espelho destes pais, não é? São pais frustrados, cansados, explosivos, que vivem em piloto automático, que querem muito isto, querem muito o objetivo para os filhos, mas depois, para chegar até lá, não aguentam. Então é mais fácil dar aqui um passinho atrás e descansar e não me envolver no processo. Eu vivo sempre nisto, ou mudo aqui um bocadinho este meu registro. Sou uma mãe, sou um pai de solução em que estou bem comigo próprio, estou calmo, estou organizado, planeio, vivo aqui em equipa com a minha família, portanto, organizo e antecipo toda uma vida, que é a tal questão do horário da vida, do tempo da vida, e envolvo no processo dos meus filhos, e nos métodos de estudo, e acompanho-os, não é, no processo. E quer dizer, a vossa resposta é um bocadinho o comportamento dos vossos filhos. E queria também deixar esta mensagem. A terceira frase que eu escolhi: existem resultados, mas não há envolvimento no processo. Muitas vezes nós dizemos: eu quero que ele vá à explicação, eu quero que ele estude, eu quero que ele tenha boa nota, eu quero que ele esteja motivado, eu quero que ele deixe os telemóveis e que se concentre, eu quero que ele se foque, eu quero. E o foco dos pais é muito: eu quero que ele, é muito no outro lado. Mas depois, o que é que eu faço também, enquanto pai e mãe? Por isso, para me envolver, para dedicar um bocadinho, para estar disponível. E às vezes é possível, às vezes não, é difícil, mas às vezes é possível e eu não escolho isso. E por último, cada vez mais temos crianças jovens robóticas, tecnológicas, a vez de jovens relacionadas emocionais.
Senti isto muito pós-Covid e já tenho um tempo de falar isto. Isto já acontecia, mas realmente pós-Covid isto agravou imenso, parecendo que mais crianças e jovens com questões de ansiedade, com questões de depressão, muito racionais, muito pouco emocionais, não sabem lidar com a emoção, muito frustrados, muito zangados e principalmente muito desanimados, porque esta falta de ânimo associada aqui a um desprazer, não é? O que é que eu ando aqui a fazer? Isto tem vindo realmente a agravar-se e é uma preocupação para nós, psicólogos, que vamos tanto aqui diante disto. E nota-se realmente uma falta de entusiasmo pela vida real. Não há falta de entusiasmo pela vida, não é? De jogos e robótico, não é? Tecnológico, mas pela vida real, depois passa a ver que tem grande desinteresse e desânimo. Mas depois também pergunto o que é que pego sempre nos pais, e é a minha função hoje, é totalmente chegar por aí. Mas há vida entre os pais, há som, há conteúdo, aquilo que os pais estão a preparar com a vida, há disponibilidade, há aquela espontaneidade, há aquele desfrutar do momento, há aqueles pais com motivação, com prazer, que realmente mostram vida, o que é que ele tem na vida, o que é que ele se interessa, o que é que ele faz atividades, o que é que ele faz explicação com gosto, com vontade, que ele faça aqui alguma coisa, mas depois tudo aquilo que nós passamos, às vezes não é um bocadinho ou muito contrário, não é uma imagem um bocadinho contrária, mas estuda muito isto. Portanto, isto finalizando, a família tem que ser uma equipa e tem que ser uma equipa coesa e cada um tem que participar e tem que dar realmente aquilo do exemplo para depois então as coisas correrem bem em termos de desenvolvimento emocional, racional, cognitivo. Tem que ter aqui uma grande responsabilidade, porque o tempo passa, não é? Mais tarde vem e depois o que é que fazemos com ela? É importante pensarmos acerca disto. Queremos ver mudança, mas muitas vezes não queremos mudar. É difícil, mas está com o processo. Era tão bom mudar, está bem, mas ter que fazer isto, tem que passar por ação, não é? Ter que fazer qualquer coisa, às vezes dá preguiça, não dá vontade, e lá ficamos nós. Eu acho importante pensar que é urgente se sentirem, enquanto pais, que não conseguem, ou que começam a perceber que as questões começam a entrar, mas mais um dia, não conseguem gerir isso. Por favor, peçam ajuda. Nós, profissionais, psicólogos, conseguimos ajudar os pais, conseguimos dar estratégias, conseguimos acompanhar-nos de outra forma. Existem técnicas e há esperança realmente para estes jovens e para os pais, para que as coisas realmente tomem outro rumo. E é isto. Um bocadinho queria passar. Obrigado. Eu queria deixar só de salientar um ponto que às vezes é importante nas estratégias. Recompensas financeiras são importantes? Recompensas financeiras, isto é um bocadinho de recompensa material, não é? Eu não acho importante, eu não acho, esta não é a opinião do João Almeida, é psicologia, não é? Mas pode ser motivador para determinadas crianças, jovens, tem que se avaliar realmente aquela dinâmica familiar, aquela família e aquele tipo de jogo. Pode ser uma ferramenta para dar aqui algum tipo de passo para depois a motivação ser mais intrínseca, ser mais psicológica e emocional, mas às vezes determinadas crianças ou jovens podem se apegar demasiado a isso e fazer, não é, daquela obrigatoriedade de ter algum tipo de recompensa. Portanto, isto tem que ser bem avaliado. Há os jovens que funcionam muito bem, só precisam daquele arranque e daquele estímulo e conseguem generalizar para algo mais emocional. Há outros que não, portanto tem que ser, lá está, tudo o apoio que nós damos é tudo muito individual, muito de acordo com aquela família, porque eu digo a uma família não é a mesma coisa que eu digo a outra, varia um bocadinho, ou o que há do outro lado. Obrigado. São algumas questões que muitas vezes são colocadas e que nós verificamos na relação que temos com os nossos alunos. E a doutora Joana tocou aqui no ponto que nós também verificamos, não é? Nunca tínhamos visto tantos alunos com ataques de pânico e logo nos meses a seguir, situações novas para nós, novos desafios, fruto de todo um processo de confinamento que deixou marcas. Não é? Agora, e realmente, há profissionais que conseguem tratar destas situações e que os pais devem recorrer.
Nesse sentido, vamos puxar também aqui este ponto. Eu quero salientar no final, depois vai haver um espaço para questões que queiram colocar. Passaria agora ao quarto tema, do Dr. Bruno Vaz, como lidar com a adversidade e estratégias de superação. Boa tarde a todos. Um abraço especial ao professor António Marcelino, não sei se lembra de mim, não é? Pelo menos foram 2 amigos em que me acolheu no início de carreira e está aqui no meu coração, daquelas pessoas com muito estimo, apesar de um pouco se cruzar, não é? Eu tinha aqui uma série de aspectos que podia falar convosco. Acho que a maneira mais prática de começar é dizer-vos que eu próprio também fui um aluno muito parecido àquilo que nós temos nos dias de hoje. Portanto, não fazer os trabalhos de casa, era desinteressado, ia à escola mais para estar com os amigos, a brincar, a fazer outras coisas que nada mais era do que ir às aulas. E nessa altura, lembro-me perfeitamente que quando chegava a casa não levava uma estalada do meu pai, por me ter gostado numa aula. Na própria escola eu tinha professores que sabiam do meu desinteresse e das dificuldades que eu passava e que faziam a questão de, se eu preciso dar um pino para puxar por mim. E eu nunca pensei, mesmo sequer, em ser professor, mesmo na faculdade, tinha um professor de economia que me dizia que eu poderia ter jeito para isto, mas nunca liguei, isto apareceu mesmo por mero acaso. E de facto aquilo que eu sinto como professor que sou hoje em dia é que conheci o aroma desta profissão, porque eu gosto mesmo muito daquilo que faço. Apesar de todas as dificuldades que nós possamos ter, e temos muitas, eu acho que a maior parte das pessoas, dos pais principalmente, não sabem as dificuldades que as escolas têm, começar pelas direções das escolas e a acabar nos auxiliares, porque são todas estas pessoas que fazem a escola funcionar e que estão ali porque gostam de estar ali, uns mais do que outros, como é lógico, mas estão a fazer o melhor pelos miúdos. Eu acho que, primeiro de tudo, os pais têm que ter essa noção. Eu esta semana falei com um antigo professor meu da faculdade, que ele me pergunta-me, às tantas, não sei o que é que vocês vão fazer na escola, porque cada vez mais os alunos que nos chegam são alunos que não sabem escrever e que estão muito desinteressados sobre isto, quando chegam aqui sem saber muito bem se é isto que querem ou não fazer, para além das dificuldades que têm. E eu simplesmente aqui os ombros. Aquilo que eu noto é que, se é que nós possamos chamar que há um facilitismo maior, eu acho que ele existe. Aquilo que eu fazia ao início não é aquilo que eu faço agora, portanto nós nivelamos muito por baixo. Não acredito que em todas as escolas, porque existem então aquelas em que o Paulo teve, não é? Portanto, a privada que o Paulo teve, portanto, os pais pagam para os alunos lá estarem e a própria escola tem um grau de exigência grande. Obriga os professores de alguma forma a terem que ter resultados. A escola pública também o faz, não é? Se calhar as estratégias muitas vezes encontradas podem não ser as melhores. E isto para vos dizer o seguinte, há uns dias também tive uma aluna minha que se virou para mim e disse: mas porquê é que eu me vou esforçar se eu vou chegar ao final do ano e sei que vou passar? Aqui a grande questão, isto é uma adversidade que nós professores muitas vezes temos, é como é que vamos responder a isto? Nós temos inúmeras ferramentas que podemos utilizar diariamente para cativar os alunos, todos eles são diferentes, com um se calhar se lhe ameaçar de porrada aquilo funciona, com outro se calhar tem de falar com ele e tentar perceber qual é o problema do desinteresse que ele tem pela escola. São todos diferentes uns dos outros. Eu acho que o professor, acima de tudo hoje em dia, tem de ser uma pessoa que está ali não só para ensinar, mas também para os ouvir. Muitos deles precisam de ser ouvidos. Isto que os colegas disseram acerca dos jogos e da vida cada vez mais solitária que eles têm. Se antigamente nós saímos para a rua para brincarmos uns com os outros e convivíamos, hoje em dia, tirando num ou outro bairro, isto não existe. Portanto, eles fecham-se no quarto ou na sala, agarrados ao telemóvel, a jogar, mesmo que sejam mais uns com os outros, pouco mais fazem do que isto. Como é que se lida com isto? Em casa é complicado, eu acredito. Há uma dificuldade grande em alguns pais falarem com os filhos, porque às vezes não se sabe mais o que é que se há de fazer, mas eu, pelo menos como professor na escola, muitas vezes os alerto que
aquilo que eles fazem está errado e tem que dedicar um bocadinho de tempo ao estudo. E posso dar outro exemplo. O meu filho está agora no 7º ano, é também um ano de transição, há ainda muita imaturidade e saí de casa mais a minha esposa ontem, sexta-feira, durante 2 ou 3 horas. Ele tem teste de História na segunda-feira, disse que ia estudar, disse sim senhor. Então fomos à nossa vida, a pensar que ele ia estudar. Chegámos a casa, a minha esposa foi ao historial de computador, porque eu disse que ele ia estudar pela escola virtual, e então praticamente durante 3 horas esteve a ver jogos, a ver vídeos no YouTube, mas afirmou que tinha estudado, não é? Portanto, quando nós falamos de um plano de ajudar aos miúdos para terem em casa para estudar, aqui uma das grandes necessidades é, mas será que eles vão cumprir este plano? É tudo muito complicado, não é? Portanto, acho que cada caso é um caso. Nós, acima de tudo, temos de falar muito com eles, temos que os fazer perceber, com muita calma e muita paciência, que às vezes há coisas mais importantes, e neste caso o trabalho deles é a escola, eles pelo menos os mínimos têm de fazer. Quando eu digo, por exemplo, também aos meus alunos que o trabalho de casa é uma ferramenta importante, eu fiz agora testes e há uma coisa clara, que é quem não faz trabalhos de casa, as notas são muito mais baixas. Eu não sou daquelas pessoas que, por exemplo, andam trabalhos de casa todos os dias, não. Dou história neste momento, tenho 2 vezes por semana, não é muito, e pelo menos 2 ou 3 questões no final de semana que eles fazerem em casa. Digo-vos que são 5 ou 10 minutos da vossa vida a fazerem isto. Façam quando tiverem os exercícios de avaliação, vai-vos correr melhor. E mesmo assim tem muitos alunos que não o fazem. Como é que se mete na cabeça destes alunos que muitas vezes têm graves problemas em casa, que têm que fazer isto para o bem deles? Porque é muito complicado. Era basicamente isto que vos queria dizer. Eu acho que naquilo que diz respeito às expectativas, não nos podemos esquecer que há expectativas dos alunos, mas os alunos não funcionam sem os seus professores e nós, professores, não funcionamos sem as direções da escola, que têm que estar felizes para nós podermos estar todos felizes para cumprir o nosso trabalho. Eu acho que o futuro da educação vai ser muito difícil. Falando como professor, infelizmente não vejo as coisas com muito bons olhos para quem vem. Se eu não vejo como professor com muito bons olhos as coisas que aí vêm, não acredito que, ou pelo menos custa-me dizer mesmo muito isto, não acredito que o futuro dos alunos seja melhor no futuro. Vocês sabem que há cada vez menos professores, que agora estamos numa situação em que muitos dos professores não têm profissionalização para poder dar aulas, mas isto não quer dizer nada, porque há muita gente que, mesmo não tendo profissionalização, poderia ser ótimo professor. Mas aqui a grande questão é porque é que as pessoas não querem ser professores. Se quando vocês andavam na escola havia sempre alguém ao vosso lado que dizia que sim senhor, eu quero dar aulas, agora isso não existe. Não há alunos nas escolas, tirando um ou outro aluno, que gostam mesmo disto, que querem ser professor, e isso acho que é uma coisa que é muito importante nós pensarmos como cidadãos, porque senão isto tende a complicar. Não sei se... Obrigado. Aqui no fundo, retratou-se aqui um bocadinho do estado da nação na área de educação. Acho que cada vez mais deve haver um foco na responsabilização dos alunos e evitar procurar responsáveis para o sucesso, porque vê-se muito na forma como se lida com, no fundo, estamos a trabalhar para resultados, não é? O foco é o aluno e tem-se conseguir encontrar motivação também para que a escola, que é um objetivo fundamental, eu consiga cumprir os requisitos mínimos. Eu ia passar aqui ao último tema, e tocou-se muito aqui da pandemia, não é? E algumas situações nefastas que a pandemia deixou, mas também houve oportunidades e desafios. Eu queria deixar à mesa, começando pelo professor Jorge Rico, a abertura deste tema, novos desafios. Muito obrigado. Bom, eu para responder a essa pergunta tenho, vou fazer,
falar um bocadinho do que é que tem sido a evolução da educação. E realmente a evolução da educação, qualquer modelo que possamos imaginar, passa sempre por três coisas. Uma primeira será o professor, não é? Que já aqui falámos. Outra será o aluno, pode ser aqui este copo. E depois os conhecimentos ou as competências, que pode ser aqui isto. Isto dá lugar a três modelos, porque há sempre um elo privilegiado entre dois destes elementos. Tradicionalmente, o elo tem sido entre o professor e o conhecimento ou as competências. E o aluno, digamos assim, tem aqui um papel passivo. E aquilo que estávamos agora aqui a ouvir, o meu colega Bruno, não é? O meu colega Bruno tem toda a razão, não é? Ou seja, isto é o chamado modelo ensinar, e o aluno tem aqui um papel passivo. Quer dizer, não admira que ele esteja desmotivado, porque nós queremos que ele esteja aí sossegado, como vocês estão, não é? Não estou assim muito satisfeito, eu estou a ver a vossa cara, porque realmente tem Covid. Pronto. E às vezes até há o absurdo de dizer, se calhar é melhor medicamentados. Vocês da escola é espetacular, vocês é um bocadinho mal, tem que estar atentos, não? Porque são muito irrequietos. E, portanto, hoje em dia, pode dizer, então, mas como é que se resolve, não é? Porque tens a mulher que é esperta e diz lá, agora quero ouvir. Bom, é pôr os alunos a trabalhar, não é a fazer, não é? Porque quando nós estamos a fazer qualquer coisa, até nos encantamos pelo que estamos a fazer, não é? Aliás, vejo muito isso na música, não é? A descoberta, afinal, eu sou capaz, não é? Há projetos de combate ao insucesso escolar que passa, por exemplo, por irem fazer vela, não é? Porque há ali partilha de tarefas, nós confiamos nos outros, no barco, não é? De repente vai ao fundo. E isso, digamos, são aspectos muito importantes. Às vezes valoriza-se o futebol, mas o futebol, não é? Há o fair play, há o respeito pelo adversário, há o cartão amarelo, há o cartão vermelho, quer dizer, há uma série de coisas, de competências que eu posso ganhar ali, não é? Porque eu não sei qual é que vai ser o melhor emprego do mundo daqui a 5 anos, daqui a 1 ano ou 2. Mas daqui a 100 anos tenho a certeza que a honestidade vai valer a pena, não é? E portanto, é estes aspectos dos modelos que passam valores que me interessam mais. Depois temos outro modelo possível, que é um elo privilegiado entre o aluno e as competências. Ou seja, havia aqui uma união e o professor está aqui como elemento facilitador. Ou seja, quando o aluno não percebe, ele está aqui, digamos, para ajudar, até para complicar, para aprofundar. Não. Agora, e este é o chamado modelo aprender. Agora, aquilo que eu acho que é o futuro, e penso que é um bocadinho, todos aqui desafios, e é neste sentido que a escola tem que mudar, é um elo privilegiado entre professor e aluno. Ok? Porque, e aqui as competências, o conhecimento fica para depois, porque, digamos, mais do que ter muitos conhecimentos, interessa que saiba pensar, que saiba decidir. Hoje os alunos têm uma dificuldade enorme de decidir. Aliás, às vezes até nós, não é? Não queremos arriscar de dizer de que lado é que estamos, de que partido é que somos, de que clube é que somos, porque vamos ter uma série de inimigos contra nós, não é? E, portanto, nós não temos que ter todos a mesma opinião, temos que, é claro, respeitar a opinião do outro. E este modelo é o chamado modelo formar, é o único que pode passar realmente valores, como a honestidade que eu falei, a solidariedade, enfim, muitos outros aspectos. Porque dentro da teoria da motivação, há uma motivação que é fundamental e que é, digamos, das mais sustentáveis, que é a motivação transcendental, quando eu penso que estou a contribuir para mudar o mundo. Ou seja, no voluntariado, por exemplo, tem muito a ver. Houve um pedagogo que diz uma coisa que eu acho extraordinária, que ele dizia, não, a escola não é para preparar os alunos para a cidadania. A escola tem que ser logo a cidadania, não é? E, portanto, todos os clubes que existem dentro da escola, às vezes até a televisão da escola, às vezes até clubes de jardinagem, isto e daquilo, são fundamentais para eles começarem, desde logo, a viver a cidadania ali dentro, aprender todas estas coisas que aqui os meus colegas painel e eu tirei desses apontamentos. Aliás, fui até ao auxiliar, me arranjou uma folha, eu já estava aqui a escrever, já estava aqui a recorrer a isto. Achei fundamental, porque temos que ter, digamos, todos esses elementos que nos levem a estar encantados pelo conhecimento e não esta frustração de vivermos, às vezes, à parte numa vida que não é real, como disse
Joana, sim, muito bem. Porque, na realidade, isso são coisas que não serão a prazo aquilo que nos levará a conhecer o mundo, digamos, a minimizar as frustrações que nós todos temos que ter, não é? E retiramos daí aprendizagens, mas estas frustrações que nós vemos, digamos, não são aquelas que nos levará àquilo que nos traz hoje aqui, que é realmente a educação. E já agora, tocava um bocadinho naquela questão que pôs há pouco da compensação. Eu compreendi aquilo que disse, mas eu acho que a compensação às vezes é imaterial, ou seja, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver às vezes mais com um afeto, tem a ver com tempo livre, tem a ver com uma série de coisas que nos dizem alguma coisa, às vezes é melhor do que o modelo da compensação, ou seja, um dia não temos recursos para o compensar, então nesse caso nós tudo, não pode ser, não é? Pronto, ele está a fazer qualquer coisa que é obrigatória, portanto, podemos ir comemorar, jantar, etc., ficar alegre, mas eu às vezes falo mais em compensação imaterial e não tanto. Não quer dizer que nós não possamos dar, mas não associar necessariamente ao tal sucesso, porque passou de ano, então toma lá a bicicleta. Pronto, a bicicleta pode ter outro contexto, mas para não criar na cabeça deles que aquilo é um prémio, que estão a passar dos limites, aquilo é a loucura. Não, aquilo é o normal, como nós pais trabalhamos, não é? Para ajudar a família. Foi importante este desfecho com a recompensa imaterial. Eu ia deixar aqui 5 minutos para ter tempo para perguntas do público. Alguém quisesse colocar uma questão ao painel? Força, painel. Se alguém mais quer. Digam. Ok. Então façam as perguntas e depois respondemos sobre uma questão de gestão de tempo. Começando pelo Tânia, Dulce, depois a mãe. Eu tenho aqui algumas questões. Objetivo. Sim, para vos dar uma ideia, eu presidi ainda presido por enquanto, uma associação de pais deste mega agrupamento, é um agrupamento TAPE, há 10 anos. Portanto, é muito tempo. Eu sou daqui, conheço esta realidade escolar, fui aluna aqui, fui aluna deste diretor do agrupamento e, portanto, esta é a minha casa e conheço perfeitamente, como o Zé Carlos também foi aluno dali, conhece esta realidade. Os nossos professores, indo um pouco de encontro ao que estava a dizer, e ao professor Jorge Cardoso disse, os nossos professores, muitos são da velha guarda. Nos próximos 5 anos, grande parte do que eu conheci, aliás, o diretor dizia-me há dias, o que a Tânia conheceu daqui a 5 anos não está cá, portanto, reforma-se. Os métodos são obsoletos, em muita coisa são obsoletos. Os miúdos de há 30 anos, sou um bocadinho mais nova, portanto, mas de há 30 anos não são a mesma coisa que são agora. Eu ontem estive num seminário enquanto deputada municipal que me deixou muito perturbada com resultados pós-pandemia, portanto, pré-pandemia e pós-pandemia. Isto a nível de violência doméstica, a nível dos resultados escolares em contexto pandémico e os resultados agora. Portanto, todos os casos de denúncia, tudo o que aconteceu, são sempre os miúdos mais desfavorecidos que têm resultados mais baixos, é uma evidência, não é? O apoio que estes miúdos podem ter, quem é que lhes consegue chegar? Uma das questões que chegámos à conclusão, portanto, estou aqui a mostrar vários temas, mas chegámos à conclusão ontem foi a cidadania, o que é a cidadania na escola? A cidadania na escola tem que ser muito mais do que aquilo que praticamos hoje em dia. Eu cheguei a ter ao longo destes 10 anos pais a dizerem, mas afinal de que lado é que tu estás? Tens de defender aos pais, não, tens de defender o que é real. A escola é uma realidade que não consegue dar resposta a tudo. Não podemos despejar os meninos na escola e esperar que eles saiam lá formatados e educados se em casa não fizermos esse trabalho. Eu tenho uma filha única, é uma animada, ela passa a vida a dizer que é uma animada, é boa aluna, enquanto a questão que a doutora estava a dizer de é o trabalho dela, faz aquilo, não, faz tudo, e aprende a fazer tudo, e sabe fazer tudo em casa, porque a vida não vai ser só depois do emprego, vai ser tudo. E, portanto, fará 18 anos em julho e sabe fazer realmente tudo, e sabe estudar. Pronto, e teve a ajuda do Zé Carlos ano passado, numa situação que ela estava em pânico, numa situação que ela estava nervosíssima, ele conseguiu transmitir uma segurança numa aula. Foi uma aula, foi assim uma coisa muito refresh, e ela foi com uma segurança e com uma determinação. Porquê?
porque alguém lhe transmitiu aquela capacidade porque alguém conseguiu ver quais eram as dificuldades e conseguiu chegar a ela e ajudá-la a canalizar a linha de pensamento dela, lá está. Porque muitas vezes não é só serem mais ou menos inteligentes, é ensiná-los a caminhar e ajudá-los a pensar. Pronto, e este trabalho é dos pais, quer queiram, quer não, é dos pais. E nós é que muitas vezes nos dissociamos do papel que temos. Nós, acima de tudo, somos educadores. Nós somos agentes educativos, não podemos pôr tudo na escola. A escola faz um trabalho com várias comunidades, com várias realidades, com meninos que têm, com meninos que não têm, com meninos que o único sopa que comem é na escola. Portanto, é muito difícil para quem está, e eu percebo perfeitamente a questão de não haver quem queira. Porque hoje em dia o próprio respeito pelo docente não é igual ao que havia antigamente. A questão de querer resultados imediatos. Os pais são competitivos, somos nós que competimos. No ano passado tinha a mãe de uma colega da minha filha que dizia, olha, se fulana te perguntar, ela e as colegas tiveram todas 18, mas não quiseram. Mas eu disse à minha vizinha que tiveram. Isto é surreal. Nós não podemos competir desta maneira, os miúdos não são bonecos, não são as nossas marionetas, são pessoas. E eles têm que ser ouvidos, tal como os pais têm que ser ouvidos. Eu, enquanto líder da Associação de Pais, nunca defendi as festinhas e as atividadezinhas, isso fazem as escolas. Eu defendo ouvir as pessoas. E o meu telemóvel esteve sempre disponível para toda a gente, e continuará a estar disponível, porque as pessoas precisam de ser ouvidas. E quando as ouvimos, conseguimos perceber qual é a dificuldade e, através dos pais, conseguir ajudar os miúdos. Porque só assim conseguimos ajudar a escola também. Era basicamente isso. Ok, portanto, muito bom estudo. Eu passava também a Dulce Simões. Boa tarde a todos. Eu identifico-me quase que em absoluto com tudo o que cada um e quase que tirou algumas das palavras que eu ia dizer e que já não se justificam. De facto, também concordo que se calhar o problema é mais estrutural. É estrutural ao nível do ensino. As bases do ensino não são capazes de momento visto neste momento e as bases das famílias também andam pela amadura do meu ponto de vista. Quando eu vi os oradores, muitas coisas me pararam na minha cabeça, muitas questões que eu queria ter perguntado logo, mas realmente pois é impossível. Mas registrei aqui algumas coisas. Começando pela última, de facto, o Dr. Jorge falou no assunto do futebol e que muitas vezes esse tipo de atividades, de facto, ajudam na vida de cada um, mas quando nós vamos aos treinos dos miúdos e vemos os pais a chamar tudo e mais alguma coisa e a mostrar tudo aquilo que não é suposto fazer, lá se vai. Parece-me que aqui é de facto nas bases, na estrutura das bases, do que é todo o desenvolvimento do ser humano, que está, se calhar não se tem intervencionado o suficiente, digamos assim. Depois, eu ouvi também falarem das novas tecnologias, dos miúdos de facto passarem a ter com isso. Como não? Se nós vamos a um restaurante e não bebem um telemóvel a ver o panda do não sei quê, ou a história brasileira não sei das quantas, para ficar sossegadinha é a primeira coisa que os pais fazem. Ora, voltamos à mesma coisa. Como é que nós podemos esperar alunos, jovens, crianças, focados em outras coisas que não as novas tecnologias? Quase impossível. Voltamos à estrutura da mesma, que me parece mais tarde. Eu hoje também ouvi isto por causa das notas. De facto, agora as médias estão muito altas contra as faculdades e eu hoje, por acaso, ouvi uma notícia que referia que este ano em Portugal é quando nós temos mais alunos estrangeiros. Do ponto de vista do painel, o que é que justifica isso? Sendo que se o nosso ensino não está bom, porque os tantos meninos estrangeiros a quererem estudar em Portugal? Isso é uma questão que eu lançava, não sei se. Depois tem uma outra coisa. É que disseram também que, de facto, há sempre soluções
saber qual será a percentagem dos alunos que anulam a disciplina porque não a conseguiram fazer ao longo do ano, bem com todas as possibilidades que tinham para mudar a nota e depois autonomamente se vão propor a um exame. Será que o resultado é de facto positivo? É também uma questão que eu deixo no ar, ou se alguém quiser discutir. Não, só mais uma coisinha, ali para a doutora, que falou que os pais, e eu concordo, pronto, todo o meu discurso mostra isso, não é? Nós pais, que eu também sou mãe e vou ser avó em breve, nós realmente muitas vezes temos dificuldade, agora cada vez mais, a lidar com os nossos jovens, porque deixamos de saber impor, entre aspas, pode dizer que seja, regras, limites, e às vezes precisamos de ajuda de facto, como é que para nos orientar, para nos guiar um bocadinho com tudo o que acontece agora, porque para além de ir para os nossos filhos, também temos os nossos trabalhos e tudo mais. E disse que estariam disponíveis para receber os pais nesse sentido. Onde é que os pais se podem dirigir para esse efeito? Sendo que médicos de família não há. Eu posso dizer que estou à espera de uma consulta de psicologia para a minha mãe, não veio para o caso, mas há um ano e ainda não tem. E não sei como é que os pais, de facto, na nossa sociedade hoje em dia, onde é que eles se podem dirigir e o que é que eles conseguem fazer como? Sim, pronto, não pergunto mais nada. Sim, é verdade. Obrigado pela sua participação. Agora pedi à mãe que tinha, nós tínhamos uma questão. A questão da. Desculpem, acho que o doutor Jorge já esclareceu. Obrigada. Deixa-me só. O doutor António Monteiro colocar uma questão. Sim, muito obrigado por parabéns ao painel, por esta iniciativa, e não queria deixar de participar, e vou tentar ser breve por duas razões. Primeiro, que eu não queria deixar aqui, permitem, não deixou de ser fazer apresentação dos cumprimentos, obviamente, voto de sucesso deste encontro, que a mim já me fez refletir, fazendo jus àquele chavão da aprendizagem ao longo da vida. Poderá ser para aprender essas discussões. Eu fiz aqui um conjunto de apontamentos, mas ia focar-me aqui em duas situações. Uma primeira tem a ver com, até um pouco respeitável. Desculpe interromper, de sua forma, como não temos micro, se pudesse. Fala mais alto. Eu sei que vais falar mais alto. Obrigado. Dizia eu que, fazendo jus a esta, concluí a aprendizagem ao longo da vida, hoje estou aqui a refletir algumas situações. Mas situar-me aqui essencialmente a dois níveis. O primeiro tem a ver com a pertinência dos contextos educativos mais ou menos favoráveis, quer em termos da instituição escolar, quer em termos da própria casa, quer em termos da própria, do próprio conteúdo, das próprias condições da família. Isto, fazendo jus também aqui a uma expressão que o António Tidó refere muitas vezes, a escola atual continua, se olharmos para uma sala de aula, continuamos a ver cadeiras exatamente como estavam no princípio do século passado. No princípio, não, até meio do século passado. Continuamos exatamente da mesma forma. Parece que as crianças só aprendem, e eu, diretor de escola de 20 anos, e quanto a mim falo também, parece que só aprendem se estiverem todos sentados, direitinhos e calados para não ouvir. Isto é apenas um exemplo daquilo que é importante mudar. Por outro lado, também em casa, também só aprendem se estiverem
na plataforma digital, na plataforma no trending. Portanto, só aprende-se vendendo aquele livro, ou aquele livro, aquela plataforma. Por outro lado, depois temos a questão também do efeito da família, em que a escola ensina que só se deve passar nas passadeiras, eu ensino aos meus alunos, mas depois, quando vem cá para fora, sou o primeiro a não atravessar na passadeira. Já não pode não passar também enquanto pai, porque até dá-me um jeito, porque o carro está aqui, a passadeira está lá em baixo, vou buscar a minha filha à escola e qual passadeira, qualquer coisa, vou passar já por aqui, o carro está ali do outro lado. Isto para dizer que as crianças não aprendem exclusivamente através dos manuais que pais fazendo também aqui um pouco a apologia daquele que é muito falado, eu falo sempre, não repito das vezes. Para educar uma criança é preciso toda a aldeia. E aqui estamos a falar em educação, obviamente não desacompanhando a dimensão da formação. E nesse âmbito, até que ponto, e era um desafio, bastante rápido, é que os contextos educativos não poderão ser indutores das mudanças, quer nas aprendizagens, de conhecimentos, do ganhar de competências, quer também na gestão dos valores que são introduzidos. Uma outra dimensão prende-se com alguns efeitos que têm a ver um pouco com aquilo que, com a sua segunda questão, no pós-pandemia. E o pós-pandemia, se bem recurso ao que estudamos um bocadinho, verificamos que as escolas, os pais, toda a comunidade, foi induzida a mudar quase por imperativo legal. Portanto, houve que mudar os paradigmas todo de uma forma brusca e nem sempre assimilado. Verificamos quando houve a primeira paragem que houve aqui um ruído enorme neste processo. Ninguém sabia lidar com a videoconferência, ninguém sabia lidar com as novas tecnologias e de repente fomos obrigados a ter socorrermos um conjunto de instrumentos que sabíamos que existiam, mas não estávamos preparados para ela. Já no segundo momento já houve alguma reflexão sobre esta prática. E no segundo momento já ocorreu de forma diferente. Isto para dizer que até que ponto é que esta mudança, e com este termino, esta mudança indutiva não devia ter sido mudança dedutiva. A partir desta questão, o conhecimento, nomeadamente a academia e a prática reflexiva, que é muito praticada em todas as instituições educativas, não poderá constituir mais valia. Muito obrigado. Eu só deixar uma última questão muito rápida. Não, isto é só a minha opinião. 30 segundos. Eu tive essa dificuldade, porque eu acho que ainda assim devia preparar, porque no fim do décimo ano, está no décimo ano e não sabe o que é que vai seguir. Que mobiliza as escolas das ciências, são os motivos que viram, só vai incidentar e as ciências também. Acho que o ensino também devia se preparar para o futuro, dar um conhecimento das várias profissões. É muito complicado. Eu tenho colega já, tenho uma colega que está mesmo muito sucesso, porque também escolheu a mesma coisa, mas se calhar não tem mesmo de estar tarde, porque eu me senti preparar mais também para a escolha futura. Pronto. Ok, muito obrigado. E só um apontamento, é muito comum essa situação. Muito comum. Os alunos do décimo ano irem para uma área e depois do décimo mudar para outra. Há uma grande porcentagem. Mas eu ia pedir ao painel para responder a algumas das questões. Deixas-me só lançar um reto. Só mesmo assim uma coisa. A nível de cidadania, que falámos há pouco, ontem passou-se uma coisa que não se sabia. Muito rápido mesmo. Uma criança não sabe que pode recorrer a um advogado, por exemplo, quando tem algum conflito com os pais, alguma situação. Qual é a vossa opinião a nível de cidadania que possa ajudar uma criança com sucesso escolar? Ok, muito obrigado. Quem quer começar? Eu esclareço já aquela questão dos exames. Quando referi isso há pouco, não foi a questão do insucesso, foi quando os alunos do décimo ano não têm os resultados esperados porque não têm maturidade e capacidade de trabalho. Muitas vezes nota-se, acabam o décimo segundo com 12 ou 14. Depois do décimo primeiro e décimo segundo, como já desenvolvem as competências, têm 18, 19 apontados, já têm várias situações dessas. E a ideia é, como a média do 12º ano apanha o tal 12 de décimo, vai estragar tudo. E, portanto, nesses casos em que o aluno, ao fim do segundo ou do terceiro ano, conseguiu capacidade para ter realmente resultados já de topo, então aí sim anula a disciplina
e faz o exame, depois a nota do exame é que fica a nota dos 3 anos. E aí ajuda-lhe a subir a média. Portanto, é nessa situação que estava a falar. Obrigado. Obrigada. Dulce, em relação à questão que ficou, é preciso dar aqui suporte, é preciso apoiar, é preciso fazer alguma coisa em termos de regras, em termos deste tempo. Como é que se pode fazer? Porque realmente é um facto, como eu disse, os apoios são cada vez menos. O apoio público do Estado, nós temos listas de espera e eu trabalho muito, vou implicando mesmo estando aqui mesmo com a parte mais médica e psiquiátrica, nós vamos fazer a equipe que passa por treinamentos, a equipa do trabalho de equipa, e realmente estamos aqui a clientes de espera, passa 6 meses, passa 1 ano, e a pessoa continua ali, o que é certo é que os jovens, os pais continuam ali sem apoio, sem ajuda, e o tempo vai passando e realmente as questões vão cada vez mais cristalizadas e é mais difícil depois de trabalhar nelas. Por isso é que existem, não é, depois algumas instituições, não é, e clínicas, um bocadinho foi daí, não é, que a minha necessidade também de construir a clínica e o centro, psicologização da própria sanitaria, que com muitas vertentes, com muito apoio mesmo para dar respostas. E nesse sentido, também com muitas parcerias, porque queremos é realmente um trabalho comunitário, um trabalho muito próximo com as pessoas e não impedindo as pessoas de terem ajuda, portanto temos aqui muitas parcerias, muitos apoios, tentamos aqui chegar a todos de alguma forma e com respostas rápidas e fazer um trabalho muito disciplinar e muito sistémico, é muito esse o nosso trabalho. E infelizmente para cada um, não é? A pessoa consegue recorrer, consegue ter apoio se realmente for para o privado e seguir por aí. De outra maneira, é um facto. Ligamos e tentamos ter algum tipo de resposta. Também temos que fomentar isto nas escolas, temos que entrar pela cidadania nas escolas, só para vocês terem noção, nós temos protocolo com os vários equipamentos, tanto nós, na Póvoa de Santaria, Santaria da Azóia, no Badel, temos aqui alguns protocolos. Já vem o jovem, porque eu vejo esperança. Há 2 meses vieram jovens de listas, não é? Vocês sabem, não é? As famosas listas, e vieram ter comigo a apresentar uma proposta de nós queremos que vocês estejam lá para dinamizar, para sensibilizar. Está a haver aqui muita agressividade, está a haver aqui muitas questões, ninguém sabe se relacionar, questões sexuais, questões familiares, não sabemos lidar uns com os outros, isto está a preocupar-nos, precisamos de psicólogos, precisamos de sensibilização, não é? De apoio. E nunca pensei, não é? Aparecerem ali aqueles jovens de repente e viram aqui o nosso apoio e divulgação e querem realmente que nós estejamos presentes e eu acho que pode ser um caminho, trabalhando com eles nas escolas, depois a partir daí chegam aos pais, não é? Falta de apoio, eu acho que a partir daí podemos fazer qualquer coisinha da esposa, fica com esperança. Podemos ver uma luzinha no fundo do túnel, já? Senti isso. Eu começo a ficar um bocadinho. Eu acho que chega sempre aqui o limite, depois damos a volta no ciclo. Eu acho que chega uma altura que os jovens acabam mesmo de perceber que estão próximos e eles próprios têm que caminhar e dar a volta, porque não são todos iguais e as bases, uns têm outros, mas consegue-se ir de algum lado. Muito obrigado. Sr. Jorge, para terminar, 30 segundos. Este desafio, eu já estou a perder segundos aqui. Bom, em relação às escolas estrangeiras, ou aos alunos estrangeiros que vêm para Portugal, estamos a falar de ensino universitário. O que estamos aqui, no fundo, hoje a discutir é mais o ensino obrigatório, não é? Mas temos universidades de excelência, aliás, comprovado pelos rankings, até do Financial Times, etc. E, portanto, eles procuram também, acredito, seja um bocadinho pelo clima, mas também, claro, pelas universidades portuguesas. Depois, aquilo que disse tem toda a razão, não é? Falou nos pais nos treinos, mas o problema é os pais nos jogos, porque aí é que passam-se da cabeça, e eu cheguei a ver coisas desse género, mas a resposta está muito na intervenção aqui da doutora Joana, quando falou dos pais problema e dos pais solução. E, portanto, esta transformação é que, aliás, às vezes até se diz meio caras. Quer falar? Não. Ok.
que às vezes tem que as crianças é que temos que começar pelos pais. A questão do professor António Marcelino, meu estimado amigo, dos contextos educativos, não é? Acho que cada vez a educação dará mais a sala de aula, não é? Porque nós aprendemos em todo o lugar, geralmente quando estamos até confortáveis, e a sala de aula hoje em dia, enfim, levando a tecnologia lá para dentro, que nos permita às vezes ver coisas mais reais, e uma das coisas que a psicologia diz é que nós geralmente fixamos mais coisas que são essenciais à nossa sobrevivência, e a maior parte das coisas que nos ensinam não são assim tão essenciais à sobrevivência, pelo menos. Acho que os contextos educativos, às vezes não estruturados, tornam-se, digamos, necessários para essas mesmas aprendizagens. Sei, ultrapassei. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Espero terem sido esclarecidas muitas das dúvidas que todos tinham. Havia muito mais para dizer, mas a ideia é diversificar aqui as várias temáticas. Nesse sentido, ia passar à atuação musical dos alunos da Academia do Rock, como a atuação dos seus alunos. Pronto, ia despedir aqui do painel também. Muito obrigado pela presença.